Olá, muito bem-vindo ao nosso canal. Você está no canal Na Estrada com Deus. Para quem ainda não me conhece, está chegando agora, meu nome é Misael Belo, sou evangelista, motociclista, pastor, seu irmão. E estamos aqui hoje para mais um dia de reflexão de vida e fé. Aqui neste canal você vai ouvir falar sobre motos e ainda com uma palavra de fé para o nosso dia a dia, para as nossas viagens, porque é na estrada com Deus que nós vamos chegar lá. Na quarta-feira passada, nós falamos sobre as 3 etapas da salvação e focamos mais na etapa presente. E hoje nós queremos falar sobre como se dá o processo da salvação, como chegar e estar nessas 3 etapas. Como se dá esse processo? Já que estamos falando de pessoas culpadas, pecadores, pessoas que cometeram delitos, como se pode isso? Uma pessoa ser declarada salvo em tamanho pecado que cometeu no seu passado e às vezes comete no presente, mas tomando a decisão certa, ele pode se tornar um salvo em Cristo Jesus. Como se dá isso? É o que nós vamos falar hoje. Você que está chegando agora e ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve em nosso canal, dê um voto de confiança no nosso trabalho e ajude-nos a compartilhar aí nesta estrada. Vem conosco nesta estrada, porque é na estrada com Deus que nós vamos chegar lá. Eu já agradeço a todos quantos participam conosco e nos apoiam. Quero mandar aqui meu abraço à irmã Eudiranda, que sempre tem nos acompanhado, e os demais aí, né? Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a salvação objetiva. Como se dá o processo? Então, a salvação objetiva, ela é constituída de 3 elementos, que é justificação, regeneração e santificação. E mais precisamente, queremos falar sobre a justificação. Como uma pessoa ímpia que cometeu tantos delitos pode ser declarado justo? Como se dá esse processo? Vem comigo na palavra de Deus que nós vamos falar. Paulo escreve em sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, ele diz o seguinte: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já de início, nós tem-se um problema para se resolver. É uma pessoa culpada, pecadora, ímpia, que cometeu tantos delitos e agora ser considerada inocente? Como se dá isso? A Bíblia está dizendo que, sendo, pois, justificados pela fé, o problema a ser resolvido é declarar essa pessoa culpada como justa. E como se dá? É através da graça. O que é graça? Favor imerecido. Mesmo sem merecer, mas através dos feitos de Cristo, através dos atos de Cristo, da obra de Cristo, nós somos declarados justos. Não pelas nossas obras, não pelos nossos feitos, mas pelas obras de Cristo. Deus precisava tratar com o homem no processo legal. E como ele ia salvar o homem pecador, salvar uma pessoa condenada, culpada, como ele ia declarar ele justo? Então Deus proveu uma solução. A solução foi o qual? Foi ele dar o seu filho, a morrer, a pagar o preço, a nos tomar a nossa condição e nos colocar no lugar dele como inocente. Então, a Bíblia diz o seguinte em Romanos capítulo 3, versículo 24 e 25, porque ela diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí no versículo 24 ele diz o seguinte: sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, o processo da justificação é um ato jurídico, é uma forma em que Deus usa para nos colocar, nos declararmos inocentes, nos declararmos justos, mas não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras, não pelos nossos feitos, mas
pelos feitos de Cristo. Então, para que eu entre nesse processo de justificação e ser justificado, eu preciso aceitar o sacrifício de Cristo, porque aí eu entro no processo da justificação. Sou declarado justo não por meus méritos, mas pelos méritos de Cristo, que como homem tomou o meu lugar e me coloca então no seu lugar como inocente. Aí uma pessoa culpada, pecadora, condenada, se torna inocente. Por quê? Porque Cristo toma o seu lugar, entra no seu lugar. Então, quando Deus olha aquilo, Deus Todo-Poderoso, na sua justiça, pela sua graça, Ele me declara como justo, justificado através do mérito de Cristo e não pelos meus méritos. Aí alguém pergunta assim, por que eu preciso aceitar o sacrifício de Cristo para ser salvo? Porque eu sou um pecador, eu sou culpado, não sou inocente. Nós somos pecadores. Então, quando eu aceito o sacrifício de Cristo, eu morro juntamente com Ele na sua morte e ressuscito para uma nova vida, que entra o processo da regeneração, que vamos falar numa outra ocasião, que é os elementos objetivos da salvação: justificação, regeneração e santificação. Tem muitos que dizem assim, não tem jeito para mim, eu já pequei muito, eu já cometi atrocidades, já fiz isso e fiz aquilo, e se for olhar na ótica humana, nós vamos olhar assim, não tem jeito para essa pessoa, mas na ótica de Deus, Ele fez por nós o que ninguém jamais faria, dar o seu próprio filho a morrer, a pagar o preço, a me declarar justo diante da sua justiça, porque a justiça de Deus vem sobre nós, Ele cobra de nós e vai cobrar, ninguém vai escapar da justiça de Deus. Mas quando nós entramos na justiça por mérito de Cristo, sendo pois justificados pela fé, nós aceitamos e acreditamos em Cristo como nosso Salvador, passamos a ser declarado justo, nos tornamos justos diante de Deus. E aí eu entro na condição de salvo, livre, consciência tranquila. Ah, mas você cometeu isso, cometeu aquilo. Sempre alguém vai apontar, está escondendo atrás da Bíblia, está escondendo atrás de Deus. É justamente isso, escondido com Cristo em Deus. Nós somos livres do pecado, livres do mal e passamos a ter paz com Deus, ter acesso a Deus, aquela inimizade. Antes éramos inimigos de Deus porque o pecado confronta, Deus não aceita. Mas quando nós somos declarados justos, temos paz com Deus, temos comunhão com Ele, passamos a viver junto com Ele, porque estamos no mesmo nível, inocente, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Então isso nos torna felizes, paz. E é o que Deus quer que todos alcancem a salvação. Por que pregamos a salvação? Porque há muitos que estão morrendo, estão tristes, cabisbaixos, se condenando, se matando, sabendo, às vezes não sabe que tem solução para a sua vida, mas Deus tem solução para você. A salvação, Ele te declara justo, te torna inocente, mesmo diante dos atos que nós cometemos ou você cometeu. Ele te torna justo, não por seu mérito, mas pelo mérito de Cristo lá na cruz do Calvário. Por isso nós pregamos a Jesus, por isso nós falamos de Jesus, porque foi Ele que morreu em nosso lugar. Tem condições de nos colocar justos diante de Deus. A justiça de Deus condena, mas através dos méritos de Cristo, Ele já morreu, como vai condenar um morto? Morremos junto com Ele e ressuscitamos para uma nova vida com Deus. Que Deus em Cristo abençoe a todos e não se esqueça, na estrada com Deus sempre.